Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like pra fortalecer. Ó, de ontem pra hoje já deu uma melhorada nos inscritos, viu, rapaziada? Deu uma moral aí. Será que até o jogo da volta da Libertadores contra o Boca a gente consegue bater 70 mil? Será? É um desafio aí que eu proponho pra vocês. Também peço que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter. Os links estão aqui na descrição, tá? Postei ontem aí um vídeo, tá? Nas redes sociais aí, sobre o pênalti do Roger Guedes. Primeiro, o lance, né? Da marcação do pênalti, a reação da torcida. A torcida começa a cantar, começa a incentivar. E aí a cobrança do Roger, pra quem quiser sentir um pouco aí da atmosfera que é na arquibancada da Neoquímica Arena. Muito bacana mesmo, viu, rapaziada? Então já vamos aí para a primeira novidade sobre uma decisão da Conmebol. A Conmebol, tá? Confederação aí Sul-Americana, abriu uma investigação sobre o novo caso de racismo cometido pela torcida do Boca, tá? O primeiro foi no jogo da ida da Libertadores, da chave, tá? Tivemos aí o primeiro. Aí o Boca foi punido em 30 mil dólares. O segundo foi no jogo da volta, tá? Da chave. O Boca foi punido em 100 mil dólares. E aí a Conmebol falou, ó. Em caso de reincidência, o clube corre o risco de ter a entrada de torcedores na Bombonera vetada parcialmente ou totalmente nos jogos válidos por competições sul-americanas. O que aconteceu? Corinthians e Boca, mais um caso de racismo, tá? Mais um. Os torcedores aí pagaram a fiança de 20 mil, já vão responder aí o processo em liberdade, tá? A justiça a gente já sabe como que tá andando nesse sentido. E aí a Conmebol abriu a investigação. Qual que seria a expectativa? Pô, será que vai ter essa punição pro jogo da volta? E a resposta é não. Por quê? Abriu essa investigação, o clube, que é o Boca, tem 7 dias para apresentar a defesa, depois os juízes têm mais 5 para apresentar aí, para tomar uma decisão. Só nisso daí já foram 12 dias, tá? 2 semanas, vamos colocar por baixo. Então, até sair uma punição pro Boca, tempo. Então, assim, existe uma expectativa de que o Boca seja punido, mas não vai acontecer no jogo da volta entre Boca e Corinthians, terça-feira, dia 5/7, na Bombonera. Certo, rapaziada? Vamos aguardar aí, né, pra ver qual vai ser essa punição. Tomara, tá, que o Boca só seja punido na próxima edição da Libertadores. Por quê? Se ficar para a próxima edição, é sinal que o Corinthians eliminou o Boca nas oitavas de final da Libertadores 2022. Quero saber a opinião de vocês. Inclusive, tô aqui com os copos do jogo, tá? Corinthians e Boca. Aqui a América do Sul. América do Sul, com o símbolo do Corinthians. Tem Mantuan, William, Roger e Paulinho. Acho que a luz vai roubar um pouco. Tá. Mantuan, William aí. A luz pega muito. Temos aqui, ó, Corinthians versus Boca. Tem a data do jogo, dia 28/6/2022. Em busca da América e a Neoquímica Arena aqui, ó. Bacana o copo, viu? Gostei. Peguei 2, tá? Peguei 2. Tem aqui, ó, selo, tá? Que é original, pra vocês não falarem que eu tô copiando. Comprei lá na arena mesmo, fui pro jogo, tá aqui, ó. O que eu faço com esses copos? Um sorteio? Quem sabe, hein, rapaziada? Quem sabe, hein? Tá aqui, ó. Deixar guardadinho. Enfim, agora falando sobre o Yuri Alberto, tá? Última contratação aí do Corinthians. Deu uma entrevista para a Corinthians TV, tá? E falou o seguinte: pude presenciar na Libertadores o que é de verdade aquela torcida ali. Aquele um jogador a mais que é importante para nós. Foi uma festa muito linda, que seja uma passagem gloriosa aqui no Corinthians. Passo uma confiança enorme para o jogador, uma torcida que apoia do primeiro ao último minuto. Agradeço o carinho dos torcedores e a recepção de todos aqui. Isso me deixa muito à vontade. E aí o Yuri Alberto comentou também sobre os jogadores que ele já foram companheiros dele, né?
principalmente na seleção de base. Ele falou, ó, Maicon, Bambu, Mantuan, Ivan são jogadores que tive contato nas categorias de base da seleção. Os mais experientes me receberam muito bem também, me deixaram muito à vontade, fui muito bem recebido. Então, assim, pelo que eu tô vendo aí, o ambiente está muito tranquilo no Corinthians. Foi uma recepção muito positiva pro Yuri Alberto, tá? Não esperava que fosse diferente. E, por fim, ele comentou sobre a passagem dele pelo Zenit, tá? Ele fez 15 jogos, tem 6 gols. Ele falou, ó, eu pude fazer uma boa temporada. Não foram nem 3 meses e meio e pude fazer 6 gols. Fui o cara que mais participou de gols desde que eu cheguei. Ganhei meu primeiro título, então só tenho a agradecer por essa passagem. Cara, pra mim o Yuri Alberto vai ser sinônimo de gols pelo Corinthians, tá? É o cara que a gente precisava, o camisa 9 ali que a gente queria um jogador jovem, a gente queria um fazedor de gols. E pra mim o Yuri Alberto é essa representatividade, tá? Vai ser esse cara. E aí, com o Maicon jogando do lado dele, com o William, com o Roger, com o Juliano, com o Duqueiroz, tá? Não tô nem colocando o Renato Augusto ainda, que não vem numa fase boa. Não vem numa boa fase. Tá? Acredito, obviamente, na recuperação do Renato Augusto. Acho que é uma fase que ele vai passar aí e vai voltar a ajudar a gente, tá? Mas, assim, acho que o Yuri Alberto tem tudo para crescer com a camisa do Corinthians. E aí, volta a polêmica, tá? Que eu vi muita gente me perguntando qual vai ser o número do Yuri Alberto. Porque o Roger tá atuando com a 9, o Juliano é a 11 e o Luan é a 7. Será que ele vai pegar um número aleatório, tipo 30? 31, sei lá, nem sei quem são esses jogadores que estão atuando com essas camisas. Mas assim, será que ele vai pegar um número aleatório? Ou tem muita gente propondo Juliano pega a 7, que ele sempre gostou, e o Yuri Alberto fica com a 11. Certo? E aí a gente arruma um número X aí pro Luan. Eu sou a favor, quero saber a opinião de vocês, família. Bom, e só uma polêmica bem rápida aí que aconteceu ontem nas redes sociais do Corinthians. O Corinthians publicou as fotos, tá? Do Yuri Alberto no CT, conversando com o Maicon, treinando na academia e tudo mais. E aí tinha a marca d'água assim, ó, bem no cantinho, Suzuki, tá? Com o logo da Suzuki, tudo da Suzuki, tá? O logo e o nome Suzuki com a fonte, né, da marca. Só que só isso. Tipo assim, do nada, numa foto apareceu Suzuki. A diretoria não divulgou se é patrocinador, se não é, se é só uma ação para apresentar o Yuri Alberto, se eles estão ajudando a pagar o salário do Yuri Alberto. Nada. Tá? E ninguém tem essa informação. O Corinthians não deu detalhes e a gente aguarda, tá? Assim que eu tiver essa informação, eu trago para vocês. John é o novo patrocinador? Não sei. John vai pagar o salário do Yuri Alberto? Não sei. Não sei e nesse momento acho que só a diretoria sabe, tá? Porque nenhum setorista trouxe, ninguém conseguiu uma resposta para isso. Assim que eu tiver, eu trago para vocês, tá? Existe uma expectativa de que a Suzuki seja patrocinadora do Corinthians, depois de aparecer aí nas fotos, mas não é nada confirmado. Estamos de acordo? Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o João Pedro chegou ao último dia aí no Corinthians, tá? Que foi ontem, dia 30. Hoje ele já está liberado, tá? Já retorna aí para o Porto. Provavelmente o Porto deve dar férias para ele, mas isso aí é um problema dele com o Porto, tá? Até iniciar a pré-temporada. O contrato dele com o clube português vai até junho de 2023. O Corinthians não quis renovar, não quis mais nada. Completou aí um ano com a camisa do Corinthians, certo? E aí já retornou para o clube de Portugal sem deixar nenhuma saudade, tá? Tanto que o Vitor Pereira chegou, já pediu a contratação do Rafael Ramos, outro lateral direito. João Pedro fez 8 jogos com a camisa do Corinthians, 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fica marcado aí as 2 derrotas, inclusive, ele teve participação, né? Na estreia dele contra o Ceará, que ele entra e toma um gol nas costas, né? Que o Johnny Gonzalez sobe de cabeça. E depois contra o Ois Red, que ele entra, também faz aquele pênalti lá infantil. Mas é isso, só atualizando vocês, João Pedro não faz mais parte do elenco do Corinthians, retornou de empréstimo. Por outro lado, temos o senhor Robson Bambu, que chegou esse ano aí pro Corinthians, tá? Eu até esqueci de comentar, o Yuri Alberto comentou que jogou na base do Corinthians, na base da seleção, com Maicon, Mantuan, Ivan e o Bambu. Ivan
e o Mantuan estão saindo para o Zenit, para ele chegar. E aí temos agora o Bambu, tá? Que é uma incógnita no time do Corinthians. Semana passada, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, João Vitor machuca. A gente tem no banco Bambu e Robert Renan. João Vitor tá jogando pela direita. Qual que é a lógica? Colocar o Bambu. Colocar o Robson Bambu. O Vitor Pereira colocou o Robert Renan, que jogou muito bem. No sábado, seria meio que poupar o time. Quem que entra? Robert Renan, titular, jogando pelo lado direito. De pé trocado, tá? De pé trocado. E jogou muito bem. Foi o melhor em campo, eu falei aqui. Chegou no jogo contra o Boca, Bambu não foi nem relacionado. Nem pro jogo contra o Boca, nem pro jogo de sábado contra o Santos. Tá? E aí fica aquela expectativa. E aí, qual que é o futuro do Robson Bambu dentro do Corinthians? Um zagueiro de 24 anos, tem contrato até 31 de dezembro, tá? Um contrato de empréstimo. E aí surgiu, tá, a informação de que ele pode retornar ao Nice, tá, da França, agora no meio do ano. O Corinthians pode entrar em contato para tentar quebrar esse empréstimo dele e ele já retornar para o Nice. Porque tivemos a chegada do Bruno Mendes, tá? Robert Renan tomou a frente do Bambu, tá? Tomou a frente aí do Robson Bambu na preferência do Vitor Pereira. Robson Bambu caiu para a 5ª opção. Se o Gil voltar, vai para a 6ª opção. Tá? Então, existe a possibilidade do Robson Bambu ser devolvido, tá, ao Nice agora no meio do ano. E aí o Nice já aproveitaria para emprestá-lo novamente, aproveitando aí essa janela principal da Europa, né, essa janela aí do meio do ano. Tá? Então seria essa oportunidade. Já devolve ele para procurar um novo clube e aí quem sabe ser emprestado de novo ou ser aproveitado na equipe do Nice. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora mais uma de mercado da bola, dessa vez sobre o nosso goleiro Guilherme Castellani, tá? Ele aí é a, sei lá, 4ª, 5ª opção do Corinthians, que a gente tem o Cássio, aí na teoria teria o Ivan, tá? Que agora tá de saída, mas era a 2ª opção, Matheus Donelli, Carlos Miguel e o Guilherme Castellani. Ivan tá de saída, então fica Cássio, Matheus Donelli e Carlos Miguel, e tem o Guilherme Castellani, que agora, tá? Fechou com o Acritas Cloracas, do Chipre, tá? Eu já havia, eu acho que eu até comentei aqui com vocês. Ele já fechou com o clube, falta só a liberação do Corinthians, tá? Para concretizar aí a negociação. E ponto importante, o Corinthians não vai pegar nada, vai liberá-lo de graça e vai manter 100% dos direitos econômicos do atleta. 100%. É uma negociação diferente, que a gente pode falar, pô, vai liberar o cara de graça, só que a gente vai manter 100%. Se ele se destacar no clube do Chipre, for para algum outro clube da Europa, a gente pode vender ele num valor bom. É uma aposta, tá? É uma aposta. Como a gente pode já pegar um valor agora, e aí quando ele for negociado futuramente, a gente ter, sei lá, 70%, 60%. São possibilidades. O Corinthians, nesse momento, está avaliando e provavelmente vai fechar, tá? O Guilherme já fechou com o clube de lá. Falta só essa liberação do Corinthians para ele viajar, assinar com o clube do Chipre, tá? E aí o Corinthians manteria 100% dos direitos econômicos do atleta. Muita gente vem me perguntando, pô, vai ser o 2º goleiro que a gente perde na mesma semana. Saída do Ivan, tá? Pro Zenit. E agora o Guilherme Castellani. A gente ficaria com o Cássio, Matheus Donelli e o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel nunca teve nem chance, né? Nunca teve nem chance. Foi um cara que chegou com a expectativa grande, um goleiro extremamente alto, tá? Com envergadura muito boa, foi elogiado e tal, só que assim, nos treinamentos nunca se destacou, pelo que eu tô vendo, tá? Porque se tivesse destacado, já teria ganhado uma oportunidade, pelo menos, de ficar mais vezes no banco. Nem isso ele vem ganhando. Sempre Matheus Donelli ou o Ivan, né? Principalmente agora o Ivan e Matheus Donelli revezando aí no banco do gol do Corinthians, tá? Então assim, desejo uma boa sorte para o Guilherme Castellani, que tem aí um bom desenvolvimento no futebol europeu, tá? E que consiga ser negociado futuramente para render um bom dinheiro para o Corinthians. Quero saber a opinião de vocês, família. Mais uma de mercado da bola, dessa vez uma situação que eu já trouxe para vocês aqui há algum tempo, mas agora com uma atualização que me preocupa bastante.
Corinthians tem 2 jogadores na base, tá? O Lucas Beleza e o Kevin. 2 jogadores que se destacaram bastante, tá? Tiveram aí o seu destaque nas categorias de base. Foram convocados para seleções de base, tá? Seleção brasileira de base. Foram destaque também na seleção brasileira de base. O Brasil foi vice-campeão da Copa das Revelações Sub-20. E aí, tanto o Lucas Beleza quanto o Kevin foram procurados pelo Corinthians para renovar o contrato e não chegaram a um acordo. Não chegaram a um acordo, tá? Segundo os empresários, né, os representantes dos atletas, eles não se sentiram valorizados financeiramente, tá? E além disso, eles acreditam que terão um caminho mais difícil para ganhar espaço no time profissional, tá? Caso eles se mantenham na equipe sub-20. Então eles não querem renovar para ficar na equipe sub-20. E aí tá nesse impasse. O Corinthians fez uma proposta, eles recusaram. Eles têm contrato com o Corinthians até o fim do ano. O Corinthians fez o quê? Afastou os dois. Falou, não quer renovar? Não, então beleza, então vai treinar separado. Qual que é o problema disso tudo? A partir de hoje, dia 1º de julho, como o contrato deles vai até o fim do ano, eles já podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então eles podem sair de graça do Corinthians. 2 jogadores com muita qualidade, tá? Muita qualidade. Se vão virar os melhores, não sei, tá? Mas são jogadores com qualidade, certo? Tanto o Lucas Beleza quanto o Kevin. Perdê-los de graça, não acho que é uma boa pro Corinthians não, tá? Não acho que é uma boa pro Corinthians. Só que tem que ver essa questão da negociação. Será que a proposta do Corinthians tá baixa mesmo? Ou se eles já estão, vamos colocar assim, de salto alto, querendo ganhar um salário enorme, já querendo chance no time principal, certo? Sem passar pelo processo que passou Mantuan, que passou Adson, que passou Lucas Piton, que passou Duqueiroz, João Vitor, Raul Gustavo. Todos passaram por esse processo, certo? Então assim, estamos nesse impasse. Lucas Beleza e Kevin vão continuar no Corinthians? Não sei. Vão sair de graça? Não sei. Existe a possibilidade para os 2 casos deles. Chegarem num acordo com a diretoria e renovarem o contrato, começarem a ter oportunidades aí no time principal, tá? Pelo menos serem relacionados e tudo mais. A gente tá vendo agora o Giovani, o Wesley, o Felipe, Robert e Renan. Todos tendo oportunidade. Por quê? Porque pelo menos estão demonstrando nos treinamentos, tá? O que a gente tá vendo. O Vitor Pereira tá utilizando esses jogadores, certo? Então assim, não sei se eles perderam espaço por conta dessa não renovação, e aí o Vitor Pereira parou de utilizá-los, né? Eles estão afastados, isso é um ponto. Mas existe esse impasse na renovação de contrato. Se acontecer a renovação, eles devem ser reintegrados e tudo bem. Caso contrário, podem sair de graça no fim do ano do Corinthians e a partir de agora já podem até assinar um pré-contrato. Quero saber a opinião de vocês, o que a diretoria do Corinthians deveria fazer nessa situação. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, o Jorge Nicola trouxe a informação, tá, que o Corinthians está interessado na contratação do atacante Rony Lopes, tá? Ele é brasileiro, mas é naturalizado português, tá? Sempre atua aí pelas categorias de base de Portugal. O Vitor Pereira conhece bastante do futebol dele, até por ser português e tudo mais. Ele pertence atualmente ao Sevilha, da Espanha. Obviamente eu não conhecia, tá? Não conhecia. Perguntei para algumas pessoas que trabalham no meio do futebol, o pessoal também. Alguns conheciam, mas tipo assim, nada muito aprofundado. Tipo, sei quem é, mas não tenho muitas informações. Fui pesquisar, o Rony Lopes começou nas categorias de base do Benfica, tá? Depois foi pro City, ainda na categoria de base, e aí foi revelado pelo City, né? Em 2013, chegou a atuar pelo City em 2013, ganhou uma Copa da Liga Inglesa e tudo mais, beleza, depois foi emprestado pro Lille, se destacou no Lille, no campeonato francês, o Mônaco foi e contratou o Rony Lopes. Ficou até 2019 no Mônaco, tá? Foi emprestado novamente pro Lille, jogou bastante no Mônaco, tá? Ele tem mais de 80 jogos aqui pelo Mônaco, 21 gols, acho que é uma marca expressiva. Foi emprestado pro Lille novamente, e aí o Sevilha o contratou.
Tá? Em 2019 o Sevilha o contratou, emprestou ele para o Nice e agora recentemente para o Olympiacos da Grécia. Tá? Emprestou ele aí ano passado para o Olympiacos. Como eu falei, ele pertence ao Sevilha, tá? Mas existe a possibilidade dele ser contratado pelo Corinthians. Na seleção, tá, de Portugal, ele atuou no Sub-17, 18, 19, 20 e 21 e depois na seleção principal no ano de 2017. O pessoal falou que ele é um cara que atua como meia atacante ou ponta, tá? Então é uma posição que a gente tem uma certa carência nesse momento no elenco, só que chegaria para brigar com William e Roger Guedes. William Roger Guedes. Ele tem 26 anos, é canhoto, tá? É um jogador canhoto. E aí um ponto importante, o Vitor Pereira o conhece bastante, tá? Por ser português e tudo mais. Então assim, é um interesse do Corinthians, tá? Sempre bom a gente colocar o interesse. Nesse momento ainda não existe negociação. Mas eu gostei do perfil do jogador, tá? Não vou falar do jogador em si, porque como eu falei, não conheço. Mas assim, gostei do perfil. Acho que é um bom caminho que o Corinthians está seguindo de contratação. Jogadores com qualidade, com currículo bom, algumas provavelmente indicações do Vitor Pereira, tá? Acho que é o caminho para a gente reforçar o nosso elenco. Quero saber a opinião de vocês. Outro ponto importante. John, qual que é o modelo de negociação? Não sabemos. Qual que é o preço? Não sabemos. Tá? Não sabemos. Qual que é o meu medo? Vem Rony Lopes, vai Duqueiroz, vai Adson, entendeu? Como se fosse uma troca igual do Yuri Alberto. Acho difícil, tá? Tirando essa brincadeira aí, acho bem difícil acontecer esse tipo de negociação mais uma vez. Só que também não sei qual que é o preço que o Sevilha vai pedir. Entendeu? Se colocar um preço muito alto, acho difícil o Corinthians fazer uma compra assim desse tipo de jogador, até porque a prioridade da diretoria é a contratação de um volante. Tá? Então não acho que a diretoria vai gastar um dinheiro assim excessivo em um atacante nesse momento. A não ser que ele chegue de graça, que não é o caso do Rony Lopes. Acho que ele tem contrato ainda com o Sevilha, tá? Tem contrato aí com o Sevilha e é isso. Certo, rapaziada? Qualquer atualização, trago pra vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!